Bem, então, dando continuidade à aula anterior, a gente vai ter mais um. A aula anterior foi bastante teórica, né? A gente falando de subespaços, vimos assim nos exemplos de subespaços, mas não vimos na prática com exemplos de matrizes, assim. Então, agora a gente vai ver o que que é uma base de um subespaço, depois a gente vai ver o que que é o teorema do posto e da nulidade. Depois disso daí a gente vai para exemplos práticos de como que a gente aplica toda essa teoria. Então, a base de um subespaço vai ser um conjunto que ele é gerador e Li ao mesmo tempo. É a mesma ideia de uma base de Rn. Mas agora ele é gerador somente do subespaço V. Ele não é mais gerador do Rn. Então, se ele é Li e gera um subespaço V, a gente fala que ele é uma base de V. E a gente já tem um teorema grandão sobre bases, né? Então a gente vai pegar um subespaço V, S uma base de V com Q elementos e T um subconjunto de V. Então toda base de V tem exatamente Q elementos. Então, o número de elementos de uma base é um invariante do subespaço. O invariante é uma coisa que não muda. Então, eu posso pegar duas bases diferentes, mas eu sei que o número de elementos dela é uma constante. Se T tem mais de que elementos, ele é LD. A gente tinha visto isso no caso particular do subespaço Rn. A gente viu que, por exemplo, se a gente estava em R4, se a gente pegasse 6 vetores em R4, seria LD. O porquê que isso ocorreria? Porque em R4 eu vou ter a minha matriz vai ter 4 linhas, então eu tenho no máximo 4 pivôs, mas se eu tenho 6 vetores, o número de colunas é 6 e 4 é menor que 6. Então a gente já tinha visto essa ideia no Rn, e isso daqui também vale para um subespaço qualquer. Se T é gerador, então T tem pelo menos Q elementos. Então eu não consigo produzir o espaço com menos elementos do que de uma dada base. A gente também tinha visto isso no caso particular do Rn. Se, por exemplo, a gente estava em R4 e tínhamos apenas 3 vetores. Então, para que fosse gerador, eu precisaria que o posto da matriz fosse 4, que é o número de linhas. Mas se eu tenho 3 vetores, eu tenho 3 colunas, o posto poderia ser 3. Então, 3 vetores não geram R4. A mesma ideia vale para cá, para um subespaço qualquer. Todo conjunto Li de V com Q elementos é uma base. Para saber se é base, eu tenho que testar duas coisas, se é gerador e se é Li. Mas se ele é Li e possui Q elementos, então automaticamente ele já é gerador. E vale também o contrário. Se ele é um conjunto gerador de Q elementos, eu não preciso testar se ele é Li. Automaticamente vai ser. Então, se eu tenho um subespaço e eu sei de antemão que eu conheço uma base de Q elementos, eu tenho um conjunto gerador de Q elementos, ele já vai ser uma base. Eu tenho um conjunto Li de Q elementos, ele também já vai ser uma base. E antes de passarmos por exemplo, vamos falar do posto e nulidade. Então eu tenho um subespaço de base de uma base possui Q elementos. Então a gente viu no teorema anterior que esse Q ele é um invariante, que eu posso escolher uma outra base e eu vou continuar tendo o mesmo número de elementos. O mesmo número de elementos. Então esse Q a gente chama ele de base, a gente chama ele de dimensão do subespaço. Então a dimensão de um subespaço é o número de elementos de uma base qualquer. Se eu pego duas bases, elas possuem o mesmo número de elementos. Então, dado uma matriz A de M linhas e N colunas,
A nulidade de A, ela é a dimensão do subespaço que nós estudamos na aula passada, que é a pré-imagem do zero pela f de A. Essa f de A é uma função que é atrelada à matriz A. E o teorema do posto da nulidade ele garante para a gente que, dado uma matriz de m' por n colunas, então o número de colunas é o posto mais a nulidade. A gente vai ver que a nulidade ela está intrínseca às variáveis independentes. Da mesma forma que o posto está relacionado com as variáveis dependentes, a nulidade vai estar relacionada com as variáveis independentes. Aí n é o número de variáveis, então o número de variáveis dependentes mais o número de variáveis independentes dá o número de variáveis total. Então, exemplo, vamos pegar essa matriz A e a gente quer encontrar quem que é a pré-imagem do zero e a imagem de A. Então, para encontrar quem que é esse cara aqui, primeiro a gente vai fazer aqui uma continha básica, bem simples, só para a gente ver como que a gente pode fazer, né? Porque até agora, qual é o artifício que a gente tem para calcular? A gente vai ver que simplesmente a gente vai resolver um sistema linear homogêneo, isso é, a parte auxiliar é a matriz zero. Olha só, então a gente tem uma matriz A, né? A f de A de V é simplesmente A vezes V. Se eu quero saber, então eu quero saber se um V pertence a f menos 1 de A de 0, é a mesma coisa que me perguntar se a f calculada em V dá 0. Mas a f calculada em V é A de V. Então eu quero saber se A vezes V dá 0. Então eu quero descobrir quem são os caras que estão na pré-imagem do zero. Então um cara está na pré-imagem do zero, somente se eu multiplicar A por ele vai dar 0. Mas como que a gente faz essa multiplicação aqui? Então isso daqui é a mesma coisa que A vezes x1 xn igual a matriz zero, onde o V é igual a x1 xn. Então me perguntar se um vetor V que tem as coordenadas x1, x2, xn está na pré-imagem do zero, é a mesma coisa que me perguntar se ele é solução do sistema linear homogêneo, onde a matriz principal é a matriz A. Então, se eu quero encontrar quem são os caras que estão na pré-imagem do zero, é a mesma coisa que resolver aquele sistema linear homogêneo. Então é isso que a gente vai fazer. A gente tem aqui já a nossa matriz A. Então nós vamos resolver um sistema onde a parte principal é a parte auxiliar é a matriz nula. E vocês vão ter 5 minutos para resolver esse sistema. Bem, então primeiro a gente vai resolver o sistema linear homogêneo associado a essa matriz aqui. Então a gente tem 1 menos 2, 2, né? 1 menos 2, 1. 1 menos 2, 1. Que é 0, 1. Que é 0 menos 1. Que é 1.
0. Então essa é a parte principal. A parte aumentada é 0, 0 e 0. Então isso daqui é para encontrar quem é a pré-imagem do zero pelaquela matriz, pelaquela função. Então, escalonando ela, nós temos 1, 0, 0, 0, 2 dá 0, 0, 1, 2 dá 1, 0 e 0, 0, menos 1, 1, menos 1 e 0. O próximo pivô já está no lugar correto dele já. Na hora que eu somo a linha 2 com a linha 3 se anula. Então a forma escalonada reduzida dessa matriz aqui é essa daqui. Então os pivôs eles são referentes à primeira variável, vamos chamar aqui de x1, e aqui x3. Então a solução desse sistema aí, como que vai ser? Agora eu não vou escrever a solução como forma de matriz coluna. Eu vou escrever a solução como forma de vetores. Então como que vai ficar o conjunto de soluções? Então vamos escrever aqui primeiro como é que é a forma reduzida, né? A forma em colchete. Então a primeira linha está dizendo que o x1 é igual a menos x2 menos o x5. E a linha 2 está dizendo que o x3 é igual ao x4 menos o x5. Então x1 é x2 menos x5. O x2 é uma variável independente. O x3 é o x4 menos o x5. O x4 é uma variável independente. O x5 é uma variável independente. Então aqui nós temos que o x2 o x2, o x4 e o x5 em R. Aí, bem, consegui escrever o conjunto de solução. E o que isso tem a ver com o meu problema? Isso era justamente o que eu queria descobrir. Esse cara aqui é quem é a f de a menos 1 de 0. Então, a solução do sistema, eu escrevendo como sendo vetores ao invés de matrizes, é que é o que eu estou procurando. Então, se eu aplico esse cara aqui, reparem que ele é um cara que ele está em R5. A matriz ela tem 3 linhas e 5 colunas, então ela vai do R5 para o R3. Se eu aplico a matriz em um sujeito dessa forma aqui, significa que vai dar 0. Nulidade tem a ver com coisa nula, né? Com coisa zero. Lembra que eu tinha falado que a nulidade tinha a ver com as variáveis independentes? Olha só, é justamente aqui, ó, aparecem aqui somente as variáveis independentes. Então, quando eu aplico a matriz nesse cara aqui, eu obtenho exatamente o vetor zero. Por quê? Por causa que era a solução desse sistema
homogêneo aí. Então, sempre que eu quero calcular a pré-imagem do zero, é esse tipo de coisa que eu faço. Eu resolvo um sistema linear homogêneo. A solução, ao invés de eu escrever como sendo matrizes colunas, eu escrevo como sendo vetores. E essa solução aí é que é a pré-imagem do zero. Vocês podem ver que está relacionado com o número de variáveis independentes. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou querer depois encontrar uma base para esse cara aqui. Então, já vamos começar ali a destrinchar. Eu vou dividir fragmentar esse vetor aqui em 3 vetores. Um vai estar associado à variável x2, o outro vai estar associado à variável x4 e o outro à variável x5. Eu vou abrir ele. Como então que eu vou fazer isso daí? Então esse cara aqui é o x2 menos x5, x2 menos x5. Faltou o menos dali, né? Aqui o menos. O x3 é x4 menos x5. x4 menos x5. O x4 é independente, o x5 também. Então, olha só. Eu vou escrever então aqui x2 e eu vou multiplicar por um certo vetor. Por qual vetor que eu vou multiplicar? Eu vou olhar os coeficientes de x2 naquele vetor ali. Então, na primeira coordenada, qual o coeficiente de x2 na primeira coordenada? É o menos 1, tá? Menos 1 vezes x2. Então, aqui é o menos 1. Na segunda entrada, qual é o coeficiente do x2? É 1. Na terceira entrada, qual o coeficiente do x2? Ele não aparece, então o coeficiente é 0. Na quarta entrada, na quinta. Então esse daqui vai ser o vetor associado ao x2. Agora o x4. Eu vou fazer a mesma coisa. Na primeira coordenada, qual o coeficiente do x4? Na segunda entrada, na terceira, na quarta, 1 também, na quinta, 0. Mais x5 que multiplica. A coeficiente do x5 na primeira, menos 1 na segunda, 0 na terceira, na quarta e na quinta, 1. Então, olha só. Eu abri o vetor que está que é a solução do sistema, como sendo a soma desses 3 caras aqui. Eu vou chamar de V1 esse cara aqui que apareceu. Então é menos 1, 1, 0, 0, 0. O V2 vai ser o 0, 0, 1, 1, 0. E o V3 vai ser o menos 1, 0, menos 1, 0 e 1. Vocês concordam que o conjunto... Não, que vamos colocar uma vírgula aqui. O E aqui. O S vamos chamar de V1, V2, V3. Vocês concordam que esse S aqui, ele gera a pré-imagem do zero? Por quê? Olha só. Eu peguei um cara qualquer da pré-imagem do zero e escrevi como sendo combinação linear de V1, V2 e V3. Então, olha só. Esse V1, V2 e V3 gera
todo mundo que está lá. Então ele é um conjunto de geradores da pré-imagem do zero. Para mim descobrir que é uma base, o que, que falta eu fazer? Verificar que é LI. A gente não vai precisar fazer conta para isso. Então S é uma base de F de a menos 1 de zero. E o porquê que vai ser uma base? Olha só. Ele gera. Se ele não for LI, o que eu vou fazer? Eu posso tirar um cara desse conjunto, não é? Não é assim que a gente faz? Se o conjunto é LD, tem um cara que a gente vai lá e consegue tirar. Mas lembram do teorema do posto e da nulidade? O posto mais a nulidade é igual à dimensão do... é igual ao número de colunas da matriz. Qual que é o posto dessa matriz aqui? O posto dela é 2. Então a gente tem uma continha aqui para resolver. Ó, então 5, que é o número de colunas, é igual a 2 mais a nulidade, que eu vou escrever só nu. Quanto então que é a nulidade? A nulidade tem que ser 3. E a nulidade, o que que é? É a dimensão da pré-imagem do zero. Então quer dizer que qualquer base tem 3 elementos. Aqui eu tenho um conjunto de 3 elementos que é gerador. Lembra daquele primeiro teorema grandão? Ele falava que se eu tenho uma base de que elementos e eu tenho um conjunto gerador de que elementos, então esse conjunto também é uma base. Todo conjunto gerador de que elementos automaticamente é LI. Então esse S aqui automaticamente ele é LI. Por isso que é uma base. Então sempre que eu encontro um conjunto gerador da pré-imagem do zero, obtido dessa forma resolvendo o sistema linear homogêneo, aí já tem de cara uma base. Esse é um dos conjuntos mais simples de sair uma base. Então a gente calculou quem que é o F, a pré-imagem do zero. A pré-imagem do zero é esse cara aqui. Nós vimos que ele é um conjunto que tem como base o V1, V2 e V3. E calculamos a dimensão dele, que é 3. Falta agora ainda para essa matriz aqui, calcular quem que é a imagem de F de A. Então, a imagem de F de A são os caras da forma A, V, com V, o número de colunas da matriz é 5. Então a gente tem que verificar quem é esse cara aí. E a gente vai ver que esse cara aí tem relação com as variáveis dependentes. Então vamos pegar a matriz, né? Vamos pegar um cara qualquer em R5. Então a nossa matriz é 1, menos 2, 1. 1, menos 2, 1. 0, 1, menos 1. 0, menos 1, 1. E 1, 1, 0 é menos 1. Menos 1, 0. E vamos multiplicar por um cara qualquer do R5. Um cara qualquer do R5 é da forma A, B, C, D, E. Então vamos escrever.
escrever isso aqui como forma de vetor, desculpa. O A, B, C, D, E. E quanto que vai dar isso daqui? Vamos imaginar que esse A, B, C, D, E aqui está escrito como forma de matriz coluna. Então vai ficar 1 vezes A, 1 vezes B, 1 vezes E na primeira coordenada. Então vai ficar A mais B mais E. Agora na segunda entrada vai ficar menos 2A, menos 2B, C, menos D, menos E. Então vai ficar menos 2A, menos 2B, eu vou preferir escrever aqui na linha aqui embaixo da matriz para não ficar uma coisa muito quebrada. Então aqui igual o A mais B mais Z, o menos 2A menos 2B mais C menos D menos E. E por último o A mais B menos C mais D. Então são os vetores dessa forma aí. E por que que ele tem relação com... que eu falei que ele tinha relação com as variáveis dependentes, né? Só que não parece que tem relação com as variáveis dependentes, parece? Para a gente ver essa relação, o que a gente vai fazer agora? Da mesma forma que a gente quebrou aquele vetor do x2, x4 e x5 em 3 vetores, esse daqui a gente vai quebrar em 5 vetores, porque nós temos A, B, C, D e E. Então, para cada letra, a gente vai conseguir um vetor. Eu vou dar 3 minutos para vocês fazerem isso daí. Bem, então, abrir aqui um novo quadrado até aberto já. Então eu tenho o A mais B mais E. Depois eu tenho menos 2A menos 2B menos 2A menos 2B mais C menos D menos E. E A mais B, A mais B menos C mais D. Isso daqui vai ser igual. Então, o vetor que vai estar associado ao A é 1 menos 2, 1. São os coeficientes dele. Ao B também é 1 menos 2, 1. Ao C vai ser o 0, 1 menos 1. Ao D, deixa eu apagar esse cara. O D vai ser o 0, 1 menos 1. E para o E vai ser o 1 menos 1, 0. Vou escrever aqui embaixo 1 menos 1 e 0. Eu coloquei invertido, né? Então, 0 menos 1 e 1 mais E
vezes esse cara aqui. Então eu tenho aí 5 vetores. Eu posso me perguntar se esses caras são LIs ou LD. Se eu for perguntar se ele é LI ou LD, o que eu vou ter que fazer? Eu vou montar uma matriz cujas colunas são ele e verificar qual que é o posto. Então vamos montar essa matriz aí. Se eu for montar a matriz, a primeira coluna vai ser esse cara. É 1, menos 2 e 1. A segunda coluna vai ser esse cara. 1, menos 2 e 1. A terceira vai ser esse daqui. 0, 1, menos 1. A quarta vai ser esse daqui. 0, menos 1 e 1. E a quinta vai ser esse cara. 1, menos 1 e 0. E essa daqui é exatamente a matriz A. Então, se eu quero extrair desse conjunto aí, um conjunto que seja LI, o que eu vou fazer? Eu vou escalonar essa matriz e pegar justamente os caras que estão associados aos vetores que possuem a variável dependente. Então, o número de vetores LIs que a gente encontra aí é justamente igual ao posto da matriz. É por isso que a imagem tem relação com o posto. Aqui a gente encontrou 5 vetores. Esses 5 são LIs? Não, na verdade somente eu posso jogar aí fora 3 caras, que é justamente o valor da nulidade para me obter um conjunto LI. Então por isso que esse cara aqui da imagem está associado às variáveis dependentes e a nulidade está associado com as variáveis independentes. Que nem agora é só falar assim, quero pegar somente, não quero pegar esses 5 aí. Eu quero pegar uma base. Se a gente for pegar uma base da imagem, vamos chamar de S-til, quem que eu vou pegar para ser uma base da imagem? As colunas que tiveram variáveis dependentes, que foram a coluna 1 e a coluna 3. Então, se eu pego aqui o 1, menos 2, 1, e o 0, 1, menos 1, esse cara aqui é uma base da imagem de f de A. Então, escrevendo através de 2 vetores é um jeito bem mais compacto do que escrever através de 5 vetores. Então, por isso que a imagem está associada às variáveis dependentes, a nulidade associado às variáveis independentes. Perguntas? Não, aqui é o primeiro. Nos outros casos, quando a gente for calcular a imagem, se estiver pedindo assim, calcule a imagem. Ele vai ter um outro exemplo, você vai ver só como é que a gente vai ser bem mais direto. Aqui eu queria mostrar qual que era a relação que tinha entre a imagem e os pivôs. Agora que a gente já sabe qual que é a relação, no próximo a gente vai ser mais direto. Que nem dado uma base, que nem aqui nós temos, nós sabemos como escrever o subespaço vetorial. Vai ser a combinação desses caras. Então, próximo exemplo, nós temos essa matriz aí. Nós queremos novamente calcular quem que é a pré-imagem do zero e a imagem da função. Nos dois casos teve um erro de digitação, né? Aqui era para ser um F de A e aqui também um F de A. Então a matriz é 20122. 20122.
Então, olha só, eu vou calcular o núcleo. Para calcular o núcleo, a gente viu que a gente tem que resolver um sistema linear homogêneo. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos escalonar essa matriz aqui. Então vai ficar 1, 0, 2, 0, 0, 1, menos 4 com 2 dá menos 2 e 0. E pronto. Essa matriz aqui já tem a sua forma escalonada reduzida. Então vamos escrever aqui quem é o sistema correspondente. Então vai ficar x é igual a menos 2z, y é igual a 2z. Então a pré-imagem do zero vão ser os vetores da forma menos 2z, menos 2z, 2z, z, tal que z em R. Ou, uma outra maneira de escrever é z e multiplico o menos 2, o 2 e o 1. Esses dois jeitos de escrever é a mesma coisa, só que um está multiplicado por escalar e já o outro não. O outro a conta está feita. E agora eu quero calcular quem que é a imagem. Eu vou precisar fazer de novo a matriz vezes um cara genérico, um x, y, z. Na verdade não, na verdade a gente já sabe quem que é uma base para a imagem da f de A. Então vamos utilizar isso daí. A gente já sabe quem que é uma base. Então olha só, quem que vai ser uma base desse cara? Pelo exemplo anterior. A gente vai olhar quais são as colunas que os vetores ficaram com pivôs. Nesse caso foi a coluna 1 e a coluna 2. Então se eu escrevo a coluna 1 e a coluna 2 da matriz como sendo vetores, esses vetores aí vão formar uma base para a imagem. Então olha só, A vezes 1, 2 mais B vezes 0, 1. Com A e B em R. Pronto, já escrevemos quem que é a imagem. Mais ainda, posso escrever de um outro jeito. Eu somando tudo isso daqui. Fica A, 2A mais B. Essas duas formas aqui, na verdade, é uma só. A gente não estava pegando vetores dessa forma e abrindo dessa forma. Aqui eu simplesmente só fiz ao contrário. Essas duas formas de escrever os vetores são iguais. Da mesma forma que aqui, ó. Então, quando a gente resolve o sistema linear para descobrir quem que é o núcleo, automaticamente a gente também já calculou quem que é a imagem. Entendi. Então, aquele outro exemplo ele foi mais demorado porque foi o primeiro. Só que a partir de agora a gente vai fazer esse tipo de coisa. A gente sabendo quem que é uma base é mais rápido da gente escrever. E calculando quem que é a pré-imagem do zero, automaticamente a gente calcula quem é uma base para a imagem. O que é a pré-imagem aí? Qual parte foi que é a pré-imagem? Aqui, ó, f é menos 1. São os vetores que, quando calculado, estão naquele conjunto. Aquele conjunto ali é o zero. Então, se eu pego a matriz e multiplico por esse cara aqui, ó, dá 0. Quer ver? Ó? Vamos tentar exprimir aqui. Ó.
1, 0, 2, 2, 1, 2. Escrever esse cara aqui na forma matricial, fica 2, não, menos 2, 2, 1. Olha só. Menos 2, 0, 2. Vai dar 0. Olha só, 2 com menos 2 dá menos 4. 1 com 2 dá 2. 2 com 1 dá 2. Menos 4 com 2 também dá 0. Sempre quando eu multiplico a matriz por esses vetores aí, dá 0. Isso que é a pré-imagem do 0. E o outro é a imagem. É quando eu multiplico a matriz por um vetor qualquer, vai ser uma combinação, vai ser um vetor desse tipo aqui. Não tem outro jeito de ser outra coisa. Aqui é o vetor, é um vetor só, compactozinho. Aqui é escrito como sendo uma combinação linear. Tem horas que é útil de uma forma, tem hora que é útil de outra. Então é bom sempre ter praticidade de transformar de uma forma na outra. Perguntas? Qual que é qual? No caso de baixo ali? Aqui embaixo é um vetor só, aqui é uma combinação linear. O vetor da pré-imagem o múltiplo do vetor da pré-imagem também é um espaço vetorial. É um espaço. Se eu multiplicar por um cara, continua sendo. Ali eu só peguei só o cara da base só pra mostrar. Aí, para aquelas propriedades que eu multiplico por escalar, continua também dando 0 também. Esse que é o bom de trabalhar com subespaços. Você não precisa trabalhar com todos os vetores, basta trabalhar nesses caras da base aí, que já tem todas as propriedades que você precisa para o restante. Hã? Não, foi caras que eu dei o nome porque eu sei que eu tenho, a base tem dimensão 2, tem 2 vetores. Então eu preciso de 2 coeficientes. Aí eu escolhi os coeficientes A e B. Poderia ser x, y. Tem que ter 2 coeficientes. Você tem 2 vetores. Então, próximo exemplo, a gente quer calcular a dimensão do V, onde o V é esse espaço aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, primeiro, encontrar uma base. Qual vai ser o nosso caminho para encontrar uma base? Primeiro, a gente vai encontrar um conjunto de geradores. Aí, verificar se esse conjunto de geradores é LI ou LD. Se for LI, acabou, já é uma base. Se for LD, eu vou extrair alguns caras de tal maneira que eu obtenha uma base. Então é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. AD, AB. Então, V são os caras da forma A mais D, B mais D. Não é AD, AB. B mais C menos D. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aí, fatiar ele em 4 vetores de dimensão 3. Para cada variável eu vou ter um vetorzinho. Então, primeiro do A. O do A eu vou ter o vetor 1, 1, 0. O do B eu vou ter o vetor 0, 1, 1. No C eu vou ter o vetor 0, 0, 1. E no D eu vou ter o vetor 1, 0, menos 1. Então eu tenho esses 4 vetores aí.
Bem, então esses 4 vetores, eles são um conjunto de geradores. O porquê? Olha só, eu peguei um cara genérico de V e escrevi ele como sendo uma soma desses vetores aí. Então, V1 igual a 1, 1, 0. O V2 igual a 0, 1, 1. O V3 igual a 0, 0, 1. E o V4 igual a 1, 0, menos 1. Se eu chamo de S o conjunto V1, V2, V3 e V4, isso aqui é gerador de V. Então é dessa forma que nós vamos encontrar conjunto de geradores quando o subespaço for dado dessa forma. A gente quebra o vetor, cada variável independente vai dar para a gente um vetor, e esses caras vão formar um conjunto de geradores. Agora vem a pergunta, LI ou não? Porque se for LI, acabou. Olhando, dá pra gente saber que esses caras aí são LDs. Por quê? Eu estou em R3 e tenho 4 vetores. Se eu olho para as colunas, eu vou ter 4 colunas. As linhas, eu tenho 3 linhas, então meu posto no máximo é 3. Só que para ser LI eu precisaria de posto 4. Então eles são LDs. Só que só isso daí não basta. A gente tem que saber quem que a gente vai jogar fora ali, para ter uma base. E como que a gente vai fazer isso daí? A gente vai escalonar. Não, a gente não faz isso daí arbitrariamente. Não é assim. Ah, eu não gosto de um certo cara aí, eu vou jogar ele fora. Não é assim. A gente vai escalonar a matriz, verificar quem são as variáveis dependentes. Quem tem as variáveis dependentes que a gente vai jogar fora. Então eu vou formar uma matriz com esses vetores aqui. Então a matriz vai ficar 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 e 1, 0, menos 1. 1, 0, menos 1. Então eu vou escalonar essa matriz aqui e vou verificar onde que vão ficar os pivôs dela. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 1, menos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, e 0, 0, 1, 0. Então, os pivôs estão na primeira, segunda e terceira coluna. Significa que se eu chamo de T o V1, o V2 e o V3, ele ainda continua sendo um conjunto gerador, só que agora é LI. Então, T é uma base de V. Então, a dimensão de V, qual é? É o número de elementos de uma base. Então, a dimensão de V é 3. Perguntas? Querem. De onde surgem os nomes de agentes? Como o espaço era dado, né? Tá no enunciado. O V é esse cara aqui. Aí o que eu fiz? Eu peguei um cara genérico lá de V. Na verdade esse parênteses aqui tá errado, era pra estar aqui. Então eu pego um cara genérico ali do V e abro ele. Aí que eu consigo os vetores. No caso, a dimensão de V é 3, né? Uhum. E no caso, foi 4 vetores para formar o espaço.
Quer dizer que eu não precisava dos O espaço 4. é dimensão 3, só que você tem 4 vetores. Quer dizer que eu só precisaria desses De 3. três. Aquele quarto lá... Poderia ser 2 para formar Não. a dimensão, não, né? Não, se a dimensão é 3, você Tem que ser precisa 3 de exatamente, de no mínimo 3. Aí você pode ficar jogando o cara lá dentro, se você quiser. Você pode ficar engordando o seu conjunto. Só que você vai continuar gerando a mesma coisa. Só tá colocando o cara a mais lá pra... sem necessidade. O mínimo que você precisa são 3. Para gerar o espaço. Pra gerar esse espaço V. Vilmar, o T, qual que é o nome que o T recebe? Hã? Qual que é o nome que o T recebe? Ter uma base. Então, olha só, o próximo exemplo, vocês vão começar a fazer sozinhos e... Esse daqui é o próximo exemplo, vocês... A ideia é a mesma do anterior, quero que vocês comecem a fazer. E esse é o último exemplo de hoje. O último exemplo é o É, Vilmar, peraí, vamos parar de gravar aqui. Bem, ó. Então, vamos lá. Então, a gente vai montar a matriz. Não, minto, desculpa. Primeiro a gente tem que achar quem são os vetores, né? Montar uma matriz como. Então, eu vou pegar esse vetor aqui. Eu vou fatiar ele em quantos vetores? Por que 4? Porque eu tenho 4 variáveis. Eu tenho 4 letras. Cada letra me dá um vetor. Então, eu tenho aqui A mais B, B mais C. Então é A mais B, B mais C, C mais D e D mais A, né? E aqui... Então o primeiro vetor vai ser 1, 0, 0, 1. O segundo eu vou olhar os coeficientes de B, vai ser 1, 1, 0, 0. Depois os coeficientes de C, que é 0, 1, 1, 0. Depois os coeficientes de D, que são 0, 0, 1 e 1. Então eu tenho aí os 4 vetores. Então vamos chamar de V1 o 1, 0, 0, 1. De V2 o 1, 1, 0, 0. De V3 o 0, 1, 1, 0. E de V4 o 0, 0, 1, 1. Então S, que é conjunto constituído desses 4 vetores aí, é um conjunto de geradores. E agora, como é que eu faço para encontrar uma base? Eu vou escalonar essa matriz. Se o posto, a matriz formada cujas colunas são esses vetores. Se o posto for 4, acabou, é LI. Se o posto não for 4, eu vou extrair um subconjunto daqui. Então, é 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 9, 0 e 0, 0, 1, 1. Vou olhar o posto dessa matriz aqui.
Então 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 e 0, menos 1, 0 e 1. E olha só, se eu quero saber somente a localização dos pivôs, eu não preciso zerar acima do pivô. Eu vou zerar só abaixo só. Se eu só quero saber a localização deles. É como se a gente fosse calcular um determinante. A gente vai deixar a matriz triangular superior. Porque se ela está triangular superior, já sei já na onde que vai estar os meus pivôs. Então aqui vai ficar. Eu não vou zerar em cima. Não há necessidade. 0, 0, 1, 1. E aqui 0, 0, 1, 1. E olha só. Se eu faço agora o próximo passo, eu vou subtrair a linha 4 da linha 3 e a linha 4 vai dar 0. Então já vou colocar aqui já 0, 0. Então o posto dessa matriz aqui é 3. Então o conjunto S ele não é LI. Ele não é uma base. Que subconjunto que eu vou pegar para ser uma base? V1, V2 e V3. Eu vou olhar meus pivôs. É uma base de V. Olha só. Vamos lembrar aqui no primeiro exemplo. Aqui esse lado é muito ruim. Vamos lembrar no primeiro exemplo. No primeiro mesmo. Nesse daqui mesmo, olha só. Aqui, ó, eu peguei os caras. O cara da variável independente da primeira e da terceira coluna. Eu pulei aqui a segunda. Em geral, acontece de ser isso daqui, né? V1, V2, V3. Sempre os últimos vetores que a gente descarta. O primeiro exemplo foi justamente para mostrar que, apesar de ser o que acontece na maior parte dos casos, nem sempre acontece isso daí. Isso daí acontece justamente pela forma que a gente escalona, do jeito que a gente vai procurando os nossos pivôs. Então não é via de regra que sempre vai ser assim, ó, V1, V2, V3. O exemplo anterior também foi, ó, V1, V2, V3. Então pode passar aquela sensação que sempre a gente deve excluir o último vetor. Não é. O correto é, eu escalono a matriz e encontro os pivôs. Vocês já devem ter percebido de tanto escalonamento que os pivôs, em geral, eles aparecem à esquerda da matriz. As últimas variáveis é que são as variáveis independentes. Em geral, as primeiras são as dependentes. Mas isso é em geral, não é via de regra. Para ter certeza, eu preciso escalonar e encontrar onde estão os pivôs. Perguntas? Esse escalonamento do segundo para o terceiro. Somou a segunda com a... Não, aqui a linha tinha ficado 1, 1, só que depois o próximo passo ia zerar. Aí para economizar, eu já coloquei ali o 0. Ali tem 2 passos em um só. Aqui eu já consigo localizar os pivôs já, o que eu preciso saber. Não preciso deixar ela escalonada e reduzida. Somente deixar ela na forma escada já é suficiente para mim saber onde estão meus pivôs. Mais perguntas? Então até terça para alguns, quarta para outros.